Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar aqui o pastor Roberto José, nosso presidente, que tem nos dado essa liberdade de estar aqui com os irmãos para adorarmos o nome do nosso Pai Celestial. Dizer pelo carinho que eu tenho com esta igreja. Temos lá um membro da nossa igreja onde servimos ao Senhor Jesus ali no Maguari, um obreiro que é daqui, do Recife, e me parece que ele até andou congregando por aqui pelo Abreu e Lima. É o pastor Clécio, se eu não me engano, ele era daqui, da igreja de Abreu e Lima. E eu louvo ao Senhor Jesus por esta oportunidade. Hoje estamos aqui para adorar a Deus. Como o pastor Roberto já falou, há poucos dias Jesus levou o pastor Gilberto. Há pouco menos de 60 dias atrás, Deus o levou. E cabe a nós dar continuidade àquilo que o Senhor Jesus deixou para nós fazermos. Não é fácil seguir. Não é fácil, amados, dar continuidade na obra de um homem que Deus chamou, preparou, deu sabedoria para fazer um grande trabalho. E o tema de hoje nos fala de sabedoria. Sabedoria. E falar de sabedoria, amados, é algo que devemos buscar de Deus todos os dias. No livro dos Provérbios, capítulo de número 2, Provérbios, capítulo de número 2, verso 1 até o verso de número 6, diz assim, Provérbios, capítulo 2, verso 1 até o 6. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento, e por inteligência alcançares a tua voz, e como a prata buscares, e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Podeis assentar. Amados, nós devemos cada dia mais buscar a sabedoria do nosso Pai Celestial. O tema nos fala de sábio. Ensina o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. A sabedoria que o Senhor Deus nos concede, ela nos concede com um propósito. A sabedoria que o nosso Deus nos dá, ele nos dá com um propósito. Nós estamos aqui numa escola de obreiros. Nós estamos aqui numa escola de líderes. Homens, mulheres, que foram chamados por Deus. O apóstolo Paulo, quando ele vai dar instrução ao Timóteo, aquele jovem obreiro, ele diz que quem deseja este trabalho, quem deseja a obra de Deus, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. E ele faz uma série de recomendações para quem deseja estar neste lugar. Ele faz uma série de recomendações para cada um de nós que desejamos fazer a obra de Deus. Ele começa a falar do comportamento de cada um dos obreiros. E nós devemos buscar de Deus a sabedoria para fazer aquilo que nós almejamos. Para executar aquilo que nós almejamos. Porque se nós fomos chamados, nós devemos estar preparados para executar o chamado. Nós fomos chamados.
Eu tenho certeza que cada obreiro, cada irmão, cada irmã, cada ministro aqui presente foi chamado por Deus. Mas não basta ser chamado, não basta ser escolhido, também tem que ser preparado. Também tem que ser, meus amados, capacitado. Eu olho Salomão, um jovem, um homem escolhido por Deus para substituir um grande rei. Não lhe faltava conhecimento, não lhe faltava entendimento, não lhe faltava orientação de como conduzir um reino. Afinal de contas, ele viveu no reino. Mas quando ele chegou diante do Pai Celestial, quando ele chegou diante de Deus, o Senhor deu a oportunidade dele fazer um pedido. E o pedido que ele fez foi: Senhor, eu quero da tua sabedoria. Ele poderia ter pedido qualquer outra coisa, ele poderia ter pedido bens materiais, riquezas, poderia ter pedido vitórias, poderia ter pedido conquistas, mas ele pediu sabedoria. Sabedoria. Porque sem sabedoria, amados, nós teremos dificuldade para executar aquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós precisamos entender que cada um de nós fomos chamados para exercer algo especial diante do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz que Ele chamou alguns para apóstolos, para ministros, para mestres, para doutores, e o chamado é especial para cada um de nós. Agora, seja qual for o chamado de Deus na tua vida, precisamos de sabedoria para edificar, para executar, para dar resultado naquilo que Deus nos chamou. Uma escola de obreiros, amados, não é simplesmente para nós nos reunirmos, não é simplesmente para estarmos juntos, para estarmos nos congratulando, mas é também para nós estarmos refletindo de como está a nossa vida diante do Pai Celestial. Como está a execução do chamado de Deus para as nossas vidas. Porque Deus nos chamou para cuidar de algo que lhe custou muito caro. Deus nos chamou para cuidar de algo que custou preço de sangue, e não foi qualquer sangue. Foi o sangue do seu Filho Jesus Cristo. E este chamado, ele precisa ser, amados, feito com excelência. Este chamado precisa ser feito de uma forma que o nome de quem nos chamou seja glorificado. E hoje, às vezes nós vemos coisas tão esquisitas no meio do povo de Deus. Às vezes nós vemos coisas tão esquisitas, nós vemos coisas assim, que fogem ao chamado de Deus. Porque pessoas que às vezes Deus chamou, preparou, deu sabedoria, mas ele às vezes pensa que a glória é dele, o poder é dele, o nome a ser exaltado é dele. Salomão foi um homem muito sábio. A sua sabedoria ultrapassou o seu reino, ultrapassou as suas fronteiras, ultrapassou, meus amados irmãos, os seus limites. Mas nós precisamos, além de sabedoria, jamais perdermos a graça do nosso Pai Celestial. Além da sabedoria que devemos constantemente buscar diante de Deus, jamais perdermos a direção de Deus nas nossas vidas. Porque nós temos um chamado, nós temos uma missão a cumprir aqui nessa terra. E qual vai ser a excelência dessa sabedoria na nossa vida, se não para aplicarmos naquilo que Deus nos chamou? Qual vai ser a excelência daquilo que Deus nos deu, se não for para aplicar na obra do Pai Celestial? Nós temos que, o apóstolo Paulo, ele diz, quando ele está dando orientações a Timóteo, ele diz: olha, o obreiro,
ele deve ter aptidão para ensinar. Aptidão para ensinar. E aptidão para ensinar, primeiro ele precisa conhecer para ensinar. Para ele poder ensinar alguma coisa, ele tem que conhecer aquilo que ele vai ensinar. E a sabedoria vem do nosso Pai Celestial. A sabedoria vem de Deus. Existem coisas que os livros não ensinam, existem coisas que a cultura não revela. Só Deus que pode nos dar a sabedoria. Nosso irmão Salomão foi testado na sua sabedoria. Chegaram diante dele com um problema, 2 mulheres, 2 crianças, uma morta e uma viva. E as 2 mulheres gostariam de ficar com a criança. Uma das 2 estava mentindo. Hoje para nós é fácil. Hoje para nós temos solução. Mas Salomão não tinha essa solução. Salomão não tinha como saber a realidade. Salomão não tinha, meus amados irmãos, como discernir exatamente quem estava mentindo ou não estava. E Deus deu sabedoria para que Salomão pudesse, ao testá-las, saber quem era a verdadeira mãe. Nos dias de hoje nós temos testes, nós temos exames, temos tanta coisa que poderíamos revelar. Mas a cada dia a sabedoria do Senhor é necessária na nossa vida. Porque quando nós pensamos que já descobrimos tudo, ainda falta mais alguma coisa. Quando nós pensamos que já sabemos de tudo, que nós já temos tudo resolvido, que os livros nos ensinam, que a prática nos ensina, que a vivência nos ensina, nós sabemos que ainda precisamos da sabedoria de Deus e ela é indispensável na nossa vida. E um obreiro, ele deve estar sempre em contato com o Pai Celestial, buscando sabedoria para ensinar o rebanho do Senhor o caminho que nós devemos seguir para chegar na presença de Deus. Porque a cada dia que passa, amados, o mundo tenta tirar o rebanho da presença do nosso Deus. Os dias de hoje não são semelhantes aos que já passaram 10, 20, 30, 50 anos. Hoje você ensina alguma coisa, você ministra alguma coisa, já tem alguém ali estudando para tentar refutar aquilo que você está dizendo. E se não tivermos a sabedoria de Deus para mostrarmos aquilo que Deus realmente quer, nós vamos ficar, quem sabe, com dificuldade. E ter sabedoria precisa ter comunhão com o Pai Celestial. Porque a sabedoria de Deus, ela vem através da comunhão com Deus. É com Deus que nós buscamos, é buscando a sabedoria no Senhor que Ele nos dá. Agora eu só posso receber de Deus alguma coisa se eu me aproximar dEle. Como é que eu vou receber algo de alguém se eu não me aproximar dEle? Como é que eu vou receber algo de alguém se eu não tiver proximidade com Ele? E eu só posso buscar algo do meu Deus quando eu me aproximo dia a dia do Pai Celestial. E para se aproximar de Deus é preciso se afastar do mundo. E quantas vezes nós estamos tão envolvidos com esse mundo que nos aproximamos tão pouco de Deus. Nós temos tanta proximidade, às vezes, do dia a dia. A preocupação com uma obra aqui, com uma obra ali, uma construção lá, com uma viagem, com um trabalho, com isso, aquilo, outro, que às vezes falta tempo de se aproximar de Deus. Nós temos tanta coisa à nossa disposição hoje, temos tantas ferramentas hoje à nossa disposição. A própria internet hoje é um celeiro de pesquisa para nós nos aprofundarmos. E às vezes alguém, ao invés de buscar a sabedoria no lugar certo, que é aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo, buscar a sabedoria no lugar certo, que é aos pés do nosso Criador, começa a buscar sabedoria em lugares que não é aonde Deus está. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade
ela liberta. E por que nós precisamos ser livres, irmãos? Porque nós estamos vivendo num mundo corrompido, um mundo de pecado. Nós estamos vivendo cada dia num mundo que as coisas elas têm evoluído tanto e os homens vão se afastando de Deus. Algum tempo atrás, a sociedade permitia que este livro estivesse nas escolas. Algum tempo atrás, esses livros eram permitidos lá nas escolas. Não só era permitido, como também existiam matérias que eram dadas para as crianças, educação religiosa. Mas isso não se pode mais falar nas escolas. A Bíblia foi tirada de dentro das escolas. Você chega nas faculdades, você pode falar de qualquer filósofo, você pode falar de qualquer pensador, mas falar do Criador do universo, isso não é aceito nas escolas. E às vezes nós não estamos tendo sabedoria para combater este mal lá dentro. E estamos perdendo jovens, estamos perdendo membros, estamos perdendo pessoas que vão e não voltam, porque falta sabedoria de Deus para combater aquilo que está sendo dito lá fora. Nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos estar preparados, aptos a cada dia ensinar, e para isso é preciso buscar de Deus sabedoria para vencermos o maligno. Nós não estamos mais numa fase da igreja que a igreja está sendo perseguida com espadas, não, com prisões. Aqui no Brasil nós não temos liberdade para falar do amor de Deus, mas a perseguição está sendo intelectual. A perseguição está sendo, meus amados irmãos, com conteúdos que vai fazendo com que as pessoas que não estão preparadas, que não têm conhecimento, que não têm sabedoria, que não têm alicerce, vão sendo atingidas ao ponto de começar a questionar a própria existência de Deus. Acabamos de ter uma grande tragédia aqui no nosso Brasil. Irmãos nossos que estão ali sofrendo, e alguém diz assim, mas se Deus ele é amor, se Deus ele é bondoso, se Deus é assim, se Deus ele é onisciente, por que é que ele permite tantas coisas? Exatamente pela multiplicação do pecado no mundo. E quantas pessoas usam informações para tentar tirar a comunhão dos homens, das pessoas de Deus. E nós precisamos, cada dia, estar apto para ensinar, para mostrar a verdade. E a sabedoria vem do alto, a sabedoria vem dos céus, a sabedoria vem, meus amados irmãos, quando nós dobramos os joelhos, nós buscamos na palavra de Deus a sabedoria e a confirmação vem do nosso Pai Celestial. A Bíblia diz que nós devemos admoestar com a sã doutrina. Nós não podemos deixar que a palavra de Deus seja dita, seja pregada, seja ensinada de maneira a agradar o ego das pessoas. Existem igrejas e igrejas por aí. Existem modas por aí, modismos religiosos. Mas nós precisamos guardar a sã doutrina e buscar do Senhor. Senhor, eu estou no caminho certo? Pai, o caminho é esse, a direção é essa, é isso que o Senhor quer para a tua igreja? Porque se nós não buscarmos a sabedoria do alto para ensinar, para transmitir aquilo que Deus deseja, nós somos tentados a querer encher igrejas, mas esvaziar o Espírito Santo de Deus de dentro das igrejas. Igreja cheia nem sempre quer dizer, amados, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja, para estar cheia, ela não pode ter ausência do Espírito Santo de Deus dentro da igreja. Deus precisa ter liberdade dentro da casa dele. Deus precisa continuar falando, Deus precisa continuar usando homens e mulheres para testemunhar das verdades que ele tem deixado para nós. E se nós não testemunharmos a verdade, um dia vamos prestar conta diante do Pai. E testemunhar a verdade é preciso dizer, Pai, o que é que eu preciso dizer? O que é que eu preciso falar? Nós estamos vivendo numa era
de tantas informações truncadas que existem no meio da sociedade. Você começa a abrir a internet e você olha em pregações para cada situação existe uma pregação. Existe uma onda de vitórias, de se pregar vitória para crente, vitória, vitória, mas as vitórias que se pregam são vitórias materiais, são coisas materiais, são conquistas materiais. Mas não se ensina a buscar sabedoria do alto. Não se ensina a buscar a presença de Deus. Nós precisamos buscar sabedoria do alto para transmitir a verdade do Evangelho, aquela que incomoda o pecador, mas que alegra o coração daquele que serve ao Senhor Jesus. Há poucos dias nós tivemos um fórum da doutrina pentecostal. Essa doutrina pentecostal não pode faltar, não pode ter ausência na nossa vida. Essa doutrina do Pentecoste, essa chama do Pentecoste, ela deve estar cada dia mais viva na nossa vida. O Espírito Santo deve ter a liberdade para que nós possamos adorar a Deus, bendizer a Ele e glorificar o seu santo nome. Nós precisamos ter cuidado com o rebanho do Senhor. Nós precisamos ter cuidado, amados, com aquilo que foi entregue às nossas mãos. E como é que eu vou ter cuidado se eu não tenho amor às obras do Senhor? As ovelhas, os pequeninos. No Evangelho de João, no capítulo 10, nós encontramos ali o texto do bom pastor. O bom pastor. E o bom pastor, amados, é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. É aquele que dá o seu sangue, que dá, meus amados irmãos, o seu suor pelas suas ovelhas. Nós precisamos saber que um dia vamos prestar conta. Um dia nós vamos chegar diante do Pai Celestial e dizer: Pai, está aqui a mordomia que o Senhor nos entregou. Pai, está aqui aquilo que tu entregaste na minha mão. E nós estamos vivendo tempos, amados, em que o nosso Deus, muitas das vezes, tem ficado em segundo plano. É o homem, é o ser humano que está no centro, porque diz: você é um vencedor, você é isso, você é aquilo outro, e nós não estamos analisando a sabedoria do alto para dizer: o Senhor é o centro de todas as coisas. Toda honra, toda glória ser dada ao Criador do universo. A honra e a glória não é nossa. E quando nós buscamos sabedoria, não é para que nós venhamos nos destacar. Quando nós buscamos, amados, algo especial de Deus, algo diferente para transmitir, não é para que eu tenha glória, para que eu tenha destaque, não. É para que o nome do Senhor seja glorificado. A verdadeira sabedoria é para transmitir ao Pai Celestial. É para ensinar o caminho que leva à salvação. A habilidade, meus amados irmãos, de cada um de nós passa pela sabedoria de Deus. Quem é o obreiro que nunca teve uma dificuldade para resolver um problema? Quem é um obreiro que nunca teve, meus amados irmãos, um momento de dizer: Senhor, agora aqui é só o Senhor? Nós estamos vivendo uma era difícil. Nós estamos vivendo uma era, amados, onde a depressão tem atingido o seio da igreja. A ansiedade tem atingido o rebanho do Senhor Jesus. Não é difícil encontrarmos pessoas ansiosas, pessoas, meus amados, depressivas dentro da casa do Senhor. E o que fazer, pastor? Buscar sabedoria do alto. Buscar sabedoria. Por quê? Porque este mal está invadindo a vida dos nossos irmãos. E às vezes até alguns obreiros, amados. Às vezes até alguns obreiros. Nós estamos ali na mesa diretora, ali no Pará. Nós estamos à frente de um trabalho ali. E não é difícil, meus amados irmãos, aqui acolá chegar um pastor, eu queria que o senhor me desse uma solução para a minha vida, porque eu preciso mudar isso. E eu estou ficando já depressivo com isso. A minha esposa está ficando depressiva. E por quê, pastor? Porque nós estamos tão preocupados com as coisas materiais.
São as coisas materiais que estão nos deixando desse jeito, são as coisas dessa terra. É a preocupação com a nossa vida, é a preocupação com o nosso bem-estar, é a preocupação com os nossos filhos, é a preocupação com bens materiais, que muitas das vezes estão nos deixando assim. Não é preocupação com a obra, não é preocupação com o rebanho, não. Precisamos ter sabedoria, e sabedoria do alto, para lidar com problemas reais que existem no dia a dia. Precisamos ter sabedoria para lidar, amados, com situações que nós não tínhamos há algum tempo atrás e que agora tem. A Bíblia diz que a ciência se multiplicou, mas a iniquidade também se multiplicou. O que nós temos hoje de crianças, jovens dentro da nossa igreja com autismo. Quantas pessoas nós temos no meio da igreja, meus amados irmãos, com algum tipo de enfermidade, e às vezes nós não estamos tendo sabedoria para cuidar destas pessoas. Nós não podemos só pensar em coisas isoladas, nós temos que pedir sabedoria para cuidar de todos, porque nós vamos prestar conta diante de Deus de todos. E alguém simplesmente diz, não, isso é demônio, isso é opressão maligna. Mas são coisas que têm afetado a sociedade. São coisas que têm afetado, meus amados irmãos, a vida de homens e mulheres no meio do rebanho do Senhor Jesus. Pastor, qual é a solução? É Deus que tem a solução para as nossas vidas. É Deus que vai dar sabedoria para nós tratarmos cada situação, cada problema que tem surgido diante da sociedade. Porque são crianças que têm almas, e essas crianças estão se tornando jovens, essas crianças estão se tornando homens e mulheres, e estão dentro da igreja. E não adianta a gente dizer, tem problema, tira. Depressão, ansiedade, é simplesmente um ataque maligno, tira daqui, vai expulsar demônio. Não, Deus precisa nos dar sabedoria para lidarmos com os desafios do dia a dia. Deus precisa nos dar sabedoria para lidarmos, meus amados irmãos, com as coisas que estão acontecendo hoje, porque aquelas que foram no passado, nós já aprendemos a lidar, mas nós precisamos lidar com os nossos desafios de hoje, e o único que pode nos dar sabedoria para tratar estas coisas é o Criador do universo. Precisamos buscar sabedoria do Pai Celestial, porque Deus nos deu um chamado, Deus nos deu uma missão. Nós somos obreiros, nós somos comissionados. O apóstolo Paulo diz assim, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Nós estamos desejando uma coisa excelente, mas nós precisamos cada dia mais estar preparados para produzir o resultado necessário para aquilo que nós fomos chamados. E não adianta simplesmente dizer, eu sou um ministro do Evangelho, eu sou um pastor, eu sou um líder, eu tenho que estar preparado. Porque às vezes nós desejamos, mas não queremos. Tem obreiros que desejam ser ministro do Evangelho, mas não querem estudar a palavra de Deus. Não querem estudar a palavra de Deus. Tem pessoas que desejam o episcopado, desejam ser um ministro. Aí você pergunta, você já estudou algum curso de teologia? Você já fez algum seminário? Você já fez alguma coisa? Você já buscou algum conhecimento? Não, pastor, não. Eu sou autodidata. Eu só vou estudando mesmo, só vou lendo. Para que existe a nossa CPAD? Grandes homens de Deus, grandes consultores da palavra de Deus, que nos ensinam a melhorar, nos ensinam a buscar mais da presença de Deus, a entendermos a palavra do Senhor, alguns textos que são complicados. Mas se eu desejo ser um obreiro, eu preciso buscar conhecimento, mas não só conhecimento, também sabedoria do alto. O conhecimento eu busco nos livros, a sabedoria do alto é Deus quem dá. É Deus quem dá. E eu preciso dos dois, porque os dois são necessários para que a obra do Senhor seja executada com perfeição. A obra do Senhor precisa ser executada, meus amados, com excelência. E nós devemos fazer isso dia a dia, incessantemente, porque cada alma custou o preço do sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. E qual a nossa missão?
de estarmos aqui durante estes dias estudando a palavra do Senhor? Qual é o sentido de estarmos aqui buscando a presença de Deus, se não é para cuidar daquilo que Ele colocou nas nossas mãos? Qual é, meus amados irmãos, o fundamento de estarmos todos esses dias buscando conhecimento, sabedoria, buscando a presença de Deus, se não for para levar aqueles que necessitam? E aqueles que necessitam, eles estão espalhados por aí. São rios, são travessões, são bairros remotos, são os grandes centros, e nós precisamos ter sabedoria para cuidar de cada um deles. E Deus chamou cada um especificamente para cuidar de um rebanho específico. Eu conheço alguns irmãos que o Senhor Jesus salvou das drogas. Eu conheço alguns obreiros, alguns irmãos que Deus salvou lá daquele mundão pesado. E eles entram em lugares que eu não consigo entrar, porque eu não sei nem o vocabulário daquele povo. Mas Deus salvou. E usa aqueles para entrar naqueles lugares onde nós não podemos entrar. Deus salvou alguns também para entrar nos hospitais. Deus salvou outros, meus amados irmãos, para falar para os doutores. É por isso que a palavra do Senhor, Ele faz uma qualificação de vários obreiros que foram chamados para pastores, para presbíteros, mas fala também de mestres, fala de doutores. Por quê? Porque Deus precisa de cada um de nós que fomos escolhidos. Deus precisa de cada obreiro, e nós precisamos ter sabedoria do alto para transmitir aquilo que Deus tem te escolhido para fazer. Que o Senhor Jesus possa nos guardar, que o nosso Deus possa nos sustentar, que o nosso Deus possa nos preencher, para saber que aquilo que estamos fazendo é essencial para a obra do Pai Celestial. Que nós não venhamos a momento algum nos acomodar, dizer: Senhor, já está tudo pronto. Senhor, já está tudo preparado. Senhor, está tudo resolvido. Não, Senhor, me dá sabedoria para continuar fazendo a Tua palavra, o Teu desejo, o Teu trabalho, a Tua obra e aquilo que Tu entregaste nas nossas mãos. E só através da sabedoria do Senhor é que nós podemos executar a obra do Pai Celestial. Às vezes, não basta só o conhecimento da lei, só o conhecimento da doutrina, só o conhecimento da palavra de Deus. Eu fico a pensar, amados, quando trouxeram uma mulher diante do Salvador Jesus Cristo. Trouxeram uma mulher e disseram: Senhor, esta mulher foi pega no próprio ato adulterando. Senhor, trouxeram uma mulher diante do Senhor Jesus e disse: Senhor, essa mulher ela é pecadora. Para ela não tem solução. A lei diz que ela deva ser apedrejada. E existem momentos que nós ficamos, amados, diante de situações semelhantes. Diante de situações semelhantes. E o Senhor Jesus estava ali, e Deus, na sua infinita sabedoria, disse: quem não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Ele nem disse que a mulher estava condenada e nem disse que não estava condenada. A sabedoria do alto foi para resolver o problema. E às vezes nós pensamos: ah, pastor, mas hoje é mais fácil, hoje nós temos mais soluções. Amados, nós vivemos numa era em que a internet está incentivando tanto a prostituição, está incentivando tanto as nossas crianças, os nossos adolescentes serem jogados. E quantos destes não estão sendo atingidos por abuso, e às vezes até dentro do próprio lar? E se nós fazemos parte da sociedade, a igreja também faz parte da sociedade. A igreja também pertence à sociedade, nós moramos em sociedade. Nós moramos no mesmo bairro que outras pessoas moram, nós moramos na mesma capital, na mesma cidade do interior. E aqui e acolá aparece no meio da igreja alguém que foi abusado. E o que o pastor faz? O que é que o obreiro faz? Nós vamos denunciar alguém, dizer assim: olha, fulano é um abusador de menores.
Aí se eu digo, eu vou simplesmente denunciar, eu estou cumprindo a lei, mas não estou cumprindo a misericórdia do Senhor Jesus. Se eu digo perdoa, é membro da família, vamos orar, o Senhor perdoa. Aí eu não estou cumprindo a lei. Não é muito diferente daquela mulher que trouxeram diante do Senhor Jesus. Não é muito diferente, meus amados irmãos, daquele problema que chegou diante do Pai Celestial, do Filho de Deus que estava ali. Eu não sei quantos ministros já tiveram que se deparar com esse tipo de problema no seu atendimento espiritual. Não sei quantos obreiros já tiveram que se deparar com esse tipo de coisa no seio da igreja. E às vezes nós ficamos a pensar, Senhor, e aí, o que eu faço? É tão somente sabedoria do alto. E quando nós pedimos sabedoria, não é só, meus amados irmãos, para interpretar os textos bíblicos. Não é simplesmente para falar bonito no púlpito. Não, é sabedoria também para lidar com os problemas do dia a dia do rebanho do Senhor Jesus. Nós precisamos pensar que a sociedade, cada dia que passa, o pecado se multiplica, a iniquidade se multiplica e os problemas se multiplicam também. E isso faz com que a igreja também, que faz parte de uma sociedade, também tenha no seu seio pessoas que passam pelo mesmo problema. E tão somente a sabedoria do alto é quem vai nos dar graça para vencermos cada um deles. Fica de pé nesse momento. Vamos pedir do Senhor Jesus sabedoria do alto, sabedoria de Deus. Vamos pedir do nosso Pai Celestial, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, porque Tu tens um chamado na minha vida. Tu me comissionaste para fazer algo especial para Ti. Tu me chamaste para cuidar dos pequeninos e eu preciso de sabedoria do alto para lidar com problemas reais, com situações reais do dia a dia na Tua obra, no ministério que o Senhor tem me colocado. Senhor, nos dá sabedoria para nós podermos cuidar dos pequeninos. Porque a Bíblia diz que vai vir escândalos no meio do rebanho do Senhor Jesus. No meio do povo de Deus vai vir escândalos. Mas nós precisamos ter cuidado para que nós não sejamos parte deste escândalo. Ter sabedoria para que o nome do Senhor não seja posto em escândalo. Porque quando qualquer coisa acontece no meio do rebanho do Senhor Jesus, a imprensa, ela tem o maior prazer de dizer evangélicos, crentes, pastores, e coloca a matéria. E Deus precisa nos dar sabedoria, não para encobrir pecados, não é para proteger pecados, não, mas para cuidar de pecadores, que é para o que o Senhor Jesus veio. Ele perdoou esta mulher, Ele perdoou um malfeitor lá na cruz, que estava ao lado dele. E Ele precisa nos dar sabedoria para tratar daqueles que precisam ser tratados. Sabedoria do alto, porque os problemas existem e nós temos que ter graça do Senhor Jesus para lidar de cada um deles. Fale com Deus nesta tarde. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, numa escola de obreiros. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, reunidos, Senhor, buscando de Ti conhecimento, sabedoria e direção do alto para cuidar do Teu rebanho. Nós viemos aqui, Senhor Jesus, para buscar, Senhor, a Tua orientação de problemas, Senhor Jesus, que surgem no meio do Teu rebanho. Pai Celestial, eu Te peço, Senhor, que o Teu chamado nas nossas vidas, ele possa estar, Senhor Jesus, fiel e verdadeiro a cada dia, mas que a preparação, Senhor Jesus, para executar este chamado, possa vir de Ti, Senhor, e que nós possamos cada dia estar aptos para cuidar deste rebanho. E é por isso que nós suplicamos de Ti sabedoria do alto, é por isso que nós suplicamos de Ti, Senhor Jesus, a Tua graça, a Tua orientação, para jamais faltar a Tua unção sobre as nossas vidas, para solucionarmos, Senhor Jesus, o cuidado com os Teus pequeninos. Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e que ainda há de nos dar durante todos estes dias, e que Teu nome possa ser exaltado em tudo. É o que eu Te peço no Teu nome, Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor Roberto, muito obrigado. Deus lhe abençoe, meu pastor. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.